Oi, pessoal, tudo bem? Hoje é sexta-feira e eu pensei que eu queria gravar um pouquinho do meu fim de semana pra vocês. Eu vou encontrar com uma amiga minha muito querida hoje, que eu não vejo há muito tempo, uma amiga do mestrado, a gente vai tomar um café. E eu pensei que seria interessante levar vocês comigo e passar um pouquinho do fim de semana juntos. Hoje eu também tenho um encontro do meu clube de leitura e conversação em espanhol. Os encontros são online, mas eu também tô bem animada, principalmente porque esse foi um livro que eu não gostei muito. A gente leu Nuestra Senhora de la Soledad, da Marcela Serrano. Eu até falei em um outro vídeo que eu classifiquei esse livro como uma das minhas frustrações do ano. Eu realmente não gostei muito da leitura. Então tô animada para falar sobre ele e ver quais foram as impressões do pessoal do clube também. Hoje mais cedo eu já dei uma limpada na casa. Eu confesso que eu adoro ver vídeos sobre faxina. É algo que realmente me distrai, principalmente quando eu tô fazendo alguma tarefa da casa. Mas eu não tenho nenhuma aptidão para gravar e limpar ao mesmo tempo, então eu só estou comentando aqui mesmo. Aqui em casa, normalmente na sexta-feira a gente se divide, alguém passa o pano, alguém passa o aspirador, uma pessoa limpa isso, outra pessoa limpa aquilo, e aí eu já fiz as minhas tarefas do dia. Eu também quero que esse seja um fim de semana de bastante leitura. Eu comecei a leitura recentemente de Saboroso Cadáver. O meu clube de espanhol, ele é online, mas tem algumas pessoas que são do Rio de Janeiro e a gente começou a conversar sobre a possibilidade de ter um encontro presencial. E além disso, a gente abriu também para outras pessoas. Então decidimos pela leitura de Saboroso Cadáver e o encontro vai ser na semana que vem em um café bem legal aqui do Rio. E eu acho que mistura tudo que eu mais gosto de fazer, que é ler e tomar café. Eu definitivamente sou viciada em sair para tomar um cafezinho superfaturado, principalmente quando o café é bom, porque eu acho que quando é um café superfaturado ruim, não gosto. Mas quando é um café muito bom, eu realmente fico muito feliz. E, enfim, tô bem animada para esse fim de semana, tô bem animada pro encontro. E é isso, eu vou levar vocês comigo. Think I should apologize again. It's kind of dick. Yeah, you were a total dick. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje já é sábado, são mais ou menos umas 3h30. Queria ter aparecido mais cedo na hora do café, mas eu tinha que dar aula hoje de manhã e acabei acordando super atrasada. Queria ter lido um pouquinho hoje de manhã, também não consegui. Então, vamos lá, né? Começando esse vlog já no final da tarde, praticamente. Hoje eu não tenho muita coisa pra fazer. Como eu falei, eu quero que esse seja um fim de semana de muitas leituras. Não li nada até agora, 3h30, né? Então, por enquanto, estou só na promessa. Mas eu pensei em alguns livros que eu quero começar a ler nesse fim de mês e também seguir com a leitura aí no mês de julho. Eu falei que ontem, sexta-feira, seria o encontro do meu clube do livro e nós lemos, não tá aqui, tá ali, tô olhando pra ele, esqueci de pegar, vou pegar rapidinho. Bom, eu falei que seria um encontro para falar sobre esse livro aqui, Nuestra Senhora de la Soledad, da Marcela Serrano. Eu comentei que foi uma leitura que eu não gostei muito e por mais que tenha sido um livro que eu não gostei, eu achei que o encontro foi muito bom. A maioria dos participantes também não gostou do livro, mas ainda assim eu acho que a gente teve uma conversa muito boa sobre o livro, foi bem dinâmico, bem participativo. É um clube do livro em espanhol, então a ideia é que as pessoas participem, que elas falem sem vergonha, né, sem ter a barreira do idioma. Então foi bem legal. Acho que no final das contas, ter sido um livro que me frustrou, ter sido um livro que muita gente não gostou, valeu a pena, de certo modo, porque gerou um encontro bem legal. Falando um pouquinho sobre esse livro, né, por que que eu não gostei?
A trama dele é super interessante. Aqui a gente tem uma mulher, que é a Carmen, que ela desaparece. O marido dela, na verdade, contrata uma mulher, que é a Rosa, para investigar esse desaparecimento. E tudo indica, desde o princípio do livro, que a Carmen ela desaparece porque quer. Ela pretende ter uma nova vida e ela resolve desaparecer sem deixar nenhuma pista. Isso eu acho que está muito claro desde o início do livro. E eu achei a trama muito interessante, porque aqui a gente está falando de personagens mais velhos, em um Chile saído ali da ditadura chilena. Então acho que tem um pano de fundo muito interessante, tem uma trama interessante, mas eu senti que a forma que a autora constrói não me cativou. Eu achei que tem muitas informações que não são muito bem construídas, não são muito bem desenvolvidas. Então, só um exemplo. Ela passa por diferentes países, Chile, México e Índia, mas eu sinto que ela não aprofunda nenhum desses contextos. Ela não aprofunda o contexto histórico chileno, o contexto histórico mexicano. Então eu sinto que falta informação ali para cativar o leitor. As personagens principais, por exemplo, eu diria que são a Carmen e a Rosa, que é essa investigadora. Mas a gente, no final das contas, não conhece muito de nenhuma das duas. A gente sabe, por exemplo, que a Rosa é uma mulher divorciada. Por que ela é uma mulher divorciada? Tudo indica que houve ali um episódio de traição, mas não desenvolve também. Ela tem uma boa relação com o marido. Então, foi uma traição? Não foi uma traição? Ela é mãe também, mas como é essa relação dela com os filhos? Não é muito bem desenvolvida, na minha opinião. Então eu senti que o livro ele carece ali de um desenvolvimento. E isso me desanimou um pouco. Eu esperava mais. E eu fiquei um pouco frustrada também, porque quando a gente fala da literatura chilena, a gente fala bastante da Isabel Allende, por exemplo, e a Marcela Serrano é um nome que eu escuto falar bastante também quando se fala da literatura chilena, né? E eu tava com grandes expectativas para conhecer um novo nome da literatura chilena e não gostei. Mas claro, né, isso não quer dizer nada. É só a minha opinião em relação a um livro e também sobre um único livro. Tem livros da Isabel Allende, por exemplo, que eu li e não gostei. Acho que dos últimos, Vento Sabe Meu Nome, por exemplo, da Isabel Allende, eu achei muito ruinzinho, não me pegou. E eu acho que faz parte, não vai gostar de todos os livros de um autor. Mas a partir disso, eu fiquei pensando que eu gostaria de ter uma outra experiência com a escrita da Marcela Serrano. E eu tenho aqui outro livro dela, que é o Nosotras que nos queremos tanto. E aí eu fiquei pensando que eu queria conhecer a Marcela Serrano de fato. Eu acho que não queria limitar a minha experiência autora como único livro. Então eu tô pensando em começar esse aqui. Não sei se hoje, né, porque eu tenho outras leituras, mas eu vou viajar mês que vem. Mês que vem a gente vai pro Chile e eu achei que seria interessante ter a companhia da Marcela Serrano comigo nessa viagem. E quero desfazer essa impressão que eu tive com a leitura de Nuestra Senhora da Soledad. Então tô pensando em ler esse aqui. Inclusive porque esse é um livro que ele ganhou o prêmio Sor Juana Inés de la Cruz. Então eu acho que pode ser uma boa experiência. É o livro mais conhecido e o livro mais comentado da autora. Então tô pensando em começar, não sei se hoje, mas talvez amanhã, por esses dias. Outras leituras que eu tô pensando em fazer, eu comecei já, na verdade, Saboroso Cadáver, e eu quero tentar avançar um pouco mais na leitura, porque eu comentei que eu tô lendo pro meu clube do livro também, mas não encontro a parte que a gente resolveu fazer presencial. Eu tô gostando bastante, mas ainda não me pegou. Eu tô 60 páginas por enquanto, eu quero avançar mais hoje e amanhã, até porque o encontro já é na semana que vem. Aqui a gente tem um contexto em que a carne animal foi proibida. A gente teve um tipo de vírus, uma espécie de epidemia, e todas as carnes animais estão contaminadas. A solução inicial foi comer carne humana, mas isso não era bem visto no início. Até que com o tempo e com a escassez de carne animal, passaram então a de fato consumir carne humana como algo consentido pelo governo. E a carne humana, ela é até chamada aqui de carne especial. Não vão dizer que é uma carne humana, é a carne especial. Então há também um certo glamour, eu diria, por trás dessa carne humana. Ela não é para todo mundo, é porque ela é também uma carne muito mais cara. Eu tô gostando, mas ainda tô muito no início, ainda não tenho muito o que falar desse livro, mas tô bem animada, principalmente porque vai ser um encontro presencial e eu vou poder conhecer algumas pessoas do clube, então eu tô bem animada. Mas quero avançar bastante hoje e amanhã. Além dessas leituras que eu já comentei, eu quero ler mais 2 livros esse fim, né, início de mês.
Eu já comecei, na verdade, O Peso do Pássaro Morto. A companhia mandou aqui pra casa, acho que eu mostrei em algum vídeo. Eu nunca li Aline Bay. Eu já comentei que eu leio muita literatura latino-americana em língua espanhola e eu sinto que eu sempre estou deixando a literatura brasileira para depois. Por mais que eu tenha muita vontade de conhecer alguns escritores, eu sinto que eu sempre deixo isso para depois, para depois, para depois. E eu pensei então que seria interessante no meu clube ter ali também alguns encontros voltados para a literatura brasileira. Eu acho que isso me motivaria e me dá um incentivo maior em ler também esses autores. Porque assim, né, considerando que a leitura é também algo do meu trabalho, eu acho que tendo esse compromisso com o pessoal do clube vai fazer com que eu não deixe para depois. Porque eu acabo, de fato, priorizando leituras que são de trabalho. E por mais que eu tenha interesse em ler algo, às vezes se é simplesmente por lazer, eu deixo para depois, né? Então eu sinto que, ai, que terrível, né? Para eu ler o que eu quero, eu preciso transformar isso numa obrigação. No final das contas, eu tô achando terrível a minha ideia. Não, é brincadeira. Eu acho que eu preciso desse compromisso, não para fazer com que eu queira ler, né? E sempre que eu consiga, de certo modo, botar ali nas brechas do meu dia a dia. E também já tinha muito tempo que eu queria ter esse contato maior com a literatura brasileira. E comecei a ler, tô achando lindo, assim, belíssimo. Não sei por que eu não li isso antes. Na verdade, eu sei, né? Não tinha tempo. Agora eu sinto que, como o mestrado acabou, eu tenho tempo para ler todos os livros do mundo. E tô achando lindo, assim. Eu sei que aqui a gente vai acompanhar a vida de uma menina, né, até a vida adulta, se eu não me engano, dos 8 até os 60 anos. Eu ainda tô na parte da infância e eu já tô, assim, arrebatada. É super triste, é super sensível, é super emocionante. Então eu tô bem animada pra seguir com essa leitura aqui. E ele tem uma forma completamente diferente também. Então eu tô bem animada pra seguir lendo esse livro. Que vai ser o primeiro livro, então, dos encontros de literatura brasileira do meu clube. E quando a gente vai falar da literatura brasileira, eu tenho noção de que os encontros em espanhol, eles limitam um pouco, né? Nem todo mundo se sente confortável em participar. Então eu pensei em deixar os encontros sobre literatura brasileira em português. E a última leitura que eu quero começar nesse fim e início de julho é Paradise, da Fernanda Melchor. Eu já falei desse livro, mostrei que eu comprei ele na Bienal, e ele vai ser o livro do mês do meu clube de leitura e conversação em espanhol. Então, literatura brasileira, a gente vai ter O Peso do Pássaro Morto, e literatura espanhola, a gente vai ter Paradise, da Fernanda Melchor. E Saboroso Cadáver foi um livro extra, não estava ali nos planos, a gente só pensou, vamos fazer um encontro presencial? Vamos, o que a gente lê? E aí a gente pensou nesse livro aqui. Aqui em Paradise a gente vai acompanhar 2 jovens em um condomínio de luxo no México. Aparentemente jovens normais, né, que fazem besteiras, enfim, que fumam, que bebem, etc. Mas parece que no meio disso algo acontece. Não é mais um cenário tão tranquilo. Então algo que parecia super normal se torna algo um pouco mais problemático. E eu já li Temporada de Furacões, da Fernanda Melchor, eu adorei. É um livro super forte, super pesado. É um livro muito direto, tem uma linguagem muito dura, eu achei. Quando eu li em espanhol, e eu acho que tinham palavrões ali em espanhol que eu não conhecia. Eu tive que procurar realmente, porque era uma linguagem extremamente pesada. Mas assim, o livro é fantástico, definitivamente recomendo. Eu até comentei num vídeo de 21 livros da literatura latino-americana do século XXI, que Temporada de Furacões, da Fernanda Melchor, se eu não me engano, foi o único livro de literatura latino-americana produzida por mulheres que esteve na lista do New York Times. O que, claro, é um absurdo, né? Essa lista, ela tem diferentes absurdos. Mas eu acho que, ainda assim, é importante a gente enfatizar que esse livro esteve lá, né? Ele, de fato, é um livro extremamente bom e eu super recomendo. E tenho certeza que esse aqui também vai ser um absurdo de bom. Então é isso, por enquanto. Eu acho que eu tô bem acompanhada de leituras. Na verdade, 2 já estão em andamento e 2 eu quero começar. Essa aqui com certeza eu vou começar, mas tô pretendendo começar a Marcela Serrano para me acompanhar aí nessa viagem também. Vou tomar mais um café e depois eu volto e digo se eu avancei mais nas leituras ou não. Tchau, tchau.
Cara, chega uma hora que nada do que eles falam faz sentido mais. Aí tá passando um cara andando na rua, assim. Aí o cara que tá filmando fala bom dia. Aí o cara que tá na rua responde baixo, lá fora. Aí faz o que vira pra vocês. Parece uma chaleira. Ah, porque é composto, né? Ah, é verdade. Eu acho que ele não passa aí, não. Joquinha! Ai, eu tô com um pouco de vergonha. Ah, mas não necessariamente agora, mas quando viajar. Não, eu sei, mas eu tava pensando na viagem do Chile mesmo, porque aí dá pra, tipo, filmar as coisas bem melhor. A gente tava andando e aí achamos uma feira de livros.
pessoal, tudo bem? Eu comecei esse vlog na sexta-feira falando que eu queria que esse fosse um vlog de leitura, queria mostrar o meu fim de semana pra vocês e queria que esse fosse um fim de semana de muita leitura. Mas a realidade é que eu não li muita coisa, avancei pouquíssimo nas leituras que eu estava fazendo. Ontem foi sábado, a gente ficou basicamente vendo série, eu assisti alguns episódios da novela também. Hoje a gente decidiu visitar os pais do Léo, então a gente também não leu muita coisa. Eu não tenho time, mas o Léo e o pai estavam assistindo o jogo do Flamengo, que eu inclusive coloquei a camisa para torcer com eles, e no final dos contos eu fiquei super entretida com o jogo, não consegui ler nada, até levei alguns livros para ler, mas não li muita coisa. A gente também aproveitou para dar uma volta pelo aterro do Flamengo, demos uma caminhada pela praia, então assim, foi um dia bem gostoso, mais um dia de zero leitura. E agora já são 8h36, então assim, tô super exausta, a gente também precisou passar no mercado para comprar umas coisas pra semana que estavam faltando. A única coisa que eu quero é tomar um banho, deitar no sofá e ver o último episódio de Vale Tudo, que eu não vi. Porque sim, eu estou assistindo a novela, confesso que eu não tô muito interessada em ler agora de noite, mas eu sinto que isso também pode ser pelo fato de ainda não ter me conectado muito com o livro. Estou gostando da história, mas não me pegou. Eu sei que é um livro que muita gente gosta e eu estava com expectativas muito altas, talvez esse seja o problema. Até o momento, não é um livro que tenha me pegado muito. Então, perdão, prometi um vlog de leitura, estou entregando um vlog sem leitura. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado de acompanhar o meu fim de semana, que não teve leitura, pouquíssima leitura, mas teve alguns cafés, teve passeio, teve bastante do meu dia também. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.